Lucas, capítulo 11, a partir do verso de número 31, diz assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia com esta geração, no dia do juízo com esta geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está aquele que é maior do que Jonas. Amém? Algumas versões, ao invés de rainha do sul, trazem a rainha de Sabá, que era justamente a localidade ao sul de Israel, na região da Arábia, hoje na região do sudeste da Arábia Saudita, um lugar onde havia um reino, e a rainha desse reino, a rainha de Sabá, veio de tão longe para estar ouvindo Salomão. Sabá ficava então aproximadamente 2.000 quilômetros de Jerusalém, e é importante que se diga isso para que a gente possa mensurar o sacrifício de se viajar 2.000 quilômetros para ouvir a sabedoria de um homem que todos diziam ser um homem de Deus e que tinha iluminações e revelações sobrenaturais vindas de Deus, um homem que conseguia administrar o reino, administrar todas as demandas, por mais difíceis que fossem, um homem que conseguia dar as respostas certas para todas as demandas que vinham até ele. E então essa rainha viajou esse montante de quilometragem. A rainha veio ouvir a sabedoria, diz o texto, e os princípios de Salomão, e voltou impressionada. A história bíblica registrada, queridos, no segundo livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 9, sugere que a rainha de Sabá saiu de Israel convertida ao judaísmo. Ou seja, uma rainha sai de uma cultura completamente oposta, diferente da cultura judaica, uma rainha que tinha uma tradição pela qual zelar, uma rainha que tinha que responder diante dos seus subordinados acerca da cultura religiosa do seu povo. Ela viaja para os confins da terra, do ponto de vista de Sabá. Jerusalém era os confins da terra. E ela chega lá e ela fica absolutamente inclinada a seguir o Deus de Salomão. E por quê? Porque ela viu a prosperidade de Salomão, porque ela viu a forma como ele tratava os seus empregados, ela viu o modo como os seus súditos se comportavam, e então ela se converteu pelo testemunho, ela se converteu pelos princípios que ela viu sendo vividos, pelos princípios que ela viu sendo praticados. E então Jesus diz que naquele último dia, no dia do juízo, a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, ela vai se levantar com as pessoas daquela geração para quem Jesus estava ministrando. Eu ousaria dizer que com muitas pessoas dessa geração também, porque ela veio dos confins da terra numa oportunidade única de ouvir sobre os princípios de Deus, ouviu e saiu praticando, convertida aos princípios do Deus de Salomão. O texto prossegue dizendo acerca, uma menção de Jesus acerca de Nínive, e ele diz: Nínive, a história de Nínive mostra uma cidade que se converteu também aos princípios de Deus com a pregação de um homem chamado Jonas. Para aquele que teve um mínimo de contato com a história de Jonas, sabe que Jonas não queria ir pregar para Nínive. Jonas não desejava que aquela cidade viesse a se converter. Jonas não desejava que viesse a ser alcançada para o Senhor. E então ele prega com a maior má vontade possível. Ele simplesmente sai andando pela cidade e determinando um juízo, mostrando que aquela cidade seria destruída sem qualquer tipo de elemento argumentativo, sem nenhum tipo de tentativa mais firme de fazer com que o coração daquelas pessoas viessem a ser inclinados para Deus.
Mas ainda assim, o texto bíblico de Jonas diz que toda a cidade se converteu, toda a cidade, e que o rei pagão de Nínive decretou um jejum, não apenas para ele e para sua família, mas para toda a cidade de Nínive, incluindo para os animais. Era algo, pelo menos que eu me lembro, inédito, e talvez inédito até os dias de hoje. Acho pouco provável que alguém aqui determine jejum na sua casa e o gato faça jejum e o cachorro fique sem comer. E ao que tudo indica, eles nem forçaram, porque como que vai forçar todos os animais a fazerem um jejum? De qualquer forma, o texto diz então que naquele último dia, os ninivitas, que tiveram uma única oportunidade, mesmo assim na base da má vontade, de se converterem, e que se converteram aos princípios de Deus por meio da postura de Jonas, que apesar de não estar interessado na conversão deles, estava ali vivendo os princípios de Deus na sua vida. E então o texto diz que as pessoas de Nínive se levantarão no último dia e vai julgar a geração de Jesus, que estava tendo a oportunidade de ouvir não Jonas, não a rainha do sul, mas estavam ali tendo a oportunidade de ouvir o próprio Deus encarnado. Nós estamos aqui hoje, não apenas hoje, semana passada, estaremos semana que vem, estaremos, enfim, o tempo que Deus nos permitir viver sobre essa terra, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo sobre os princípios de Deus, e muitos de nós viveremos os princípios de Deus, muitos de nós praticaremos nas nossas vidas os seus princípios. Outros, porém, serão julgados, porque a rainha de Sabá se levantará naquele dia dizendo: eu não tive toda essa oportunidade. Os ninivitas se levantarão dizendo: a nossa cultura era pagã, mas nós ouvimos e cremos, e nós não conseguimos entender como que a geração de vocês ouvia e ouvia e ouvia e insistia em não praticar aquilo que ouvia. E então seremos condenados através do testemunho deles. A rainha de Sabá e os ninivitas se levantarão, é o que diz o texto. Em Mateus capítulo 7, Jesus termina o chamado Sermão do Monte, fazendo uma afirmação bombástica, uma afirmação que também acaba sendo um testemunho contra a minha geração, a nossa geração. Ele conclui uma série de sermões que foram as maiores pregações, os maiores ensinamentos pregados por Jesus durante seu ministério terreno, pelo menos em termos sequenciais. E ele termina dizendo que aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado como um homem que construiu a sua casa sobre a areia, e subiram os rios, ventaram os ventos, caíram as tempestades, e aquela casa não resistiu. Jesus está dizendo que aquele que ouve a sua mensagem e não pratica, aquele que conhece, mas não pratica os princípios de Deus, ele, numa questão de tempo, vai desabar. Não subsistirá às intempéries do nosso tempo, não resistirá às pressões do dia a dia e declinará. É isso que Jesus está falando. Em Atos, no capítulo 11, registra-se o momento em que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia. E ali em Antioquia eles foram chamados de cristãos justamente porque eles tinham, de acordo com o ponto de vista daqueles gentios, o perfil de Cristo. Eles se pareciam com Cristo, não apenas na pregação, mas no comportamento, na postura de vida, em todas as decisões, em suas ações e em suas reações. Eles lembravam Jesus, e porque lembravam Jesus, foram chamados de cristãos. Ou seja, não é somente a sua declaração, mas também o seu comportamento que apontará para o fato de que você é um cristão. Não será a minha pregação, mas aquilo que eu faço no dia a dia, quando desço daqui, quando saio do templo, que apontará de uma forma positiva ou negativa para o meu cristianismo. Se eu serei uma casa edificada na rocha ou sobre a areia,
Se eu serei identificado como cristão pelo meu comportamento ou só quando eu falo? Se gerações passadas se levantarão para representarem contra mim ou não? São os nossos comportamentos, são os nossos posicionamentos que nos identificarão como cristãos. Não será necessariamente a nossa roupa, às vezes até é, mas não necessariamente. Não é necessariamente o tamanho da Bíblia que colocamos debaixo do braço. Não são os nossos hábitos de virmos à igreja, ao culto, todas as semanas, mas o nosso comportamento, o nosso testemunho, a forma como vivemos a nossa vida. Queridos, nós precisamos viver os princípios de Deus, e esse é o tema que eu gostaria de dar a esta mensagem: vivendo os princípios de Deus. Diga para o seu irmão: vivendo os princípios de Deus. Vivendo os princípios de Deus. Nós vivemos em um mundo onde os princípios de Deus são desconsiderados, e algumas vezes nós presumimos que os princípios de Deus eles devem ser vividos apenas a nível de igreja ou a nível de cristianismo, mas os princípios de Deus são eternos, e há sociedades, algumas inclusive, que não são cristãs, que vivem determinados princípios de Deus, quando nós cristãos verdadeiros muitas vezes não vivemos princípios de Deus. Eu não ministrarei nessa noite, preste atenção nisso, eu não ministrarei nessa noite para pessoas cujos heróis morreram de overdose. Eu ministrarei para pessoas que estão dispostas a ouvirem o que é princípio de Deus, mesmo que aparentemente não haja conexão entre aquilo que nós estamos falando e a Bíblia como palavra de Deus, mas há, porque nós vivemos hoje em uma sociedade em que se inverte os valores com uma naturalidade tão grande, que à medida que o tempo passa, muitas vezes nós ficamos em dúvidas de como fazer, de como agir, de como nos comportar, porque temos a sensação de que entraremos numa linha de colisão com esse mundo, estaremos em conflito constante com as pessoas que vivem ao nosso redor. Só para nós ilustrarmos isso, em 2017, ano passado, Anitta foi eleita a mulher do ano por uma determinada entidade. Nesse mesmo ano, uma professora chamada Ellen Batista, de 43 anos, ela, depois de ver um ex-vigia da escola onde ela dava aula, entrando, trancando a escola, jogando combustível em muitas crianças e tacando fogo, essa professora, ela foi em busca de socorrer essas crianças, e depois de conseguir salvar 20 crianças, ela foi para o hospital, e com cerca de 90% do seu corpo queimado, ela não resistiu e veio a óbito. Eu não me recordo se essa mulher é cristã ou não, mas isso nesse momento pouco importa para aquilo que eu gostaria de dizer. O que eu quero dizer é que essa mulher tinha princípios, e ela valorizou e lutou e se doou pela vida de muitos pequenos. Não eram seus parentes, mas ela praticou um princípio de dar a vida por aquelas crianças. E nesse mesmo ano, Anitta é eleita a mulher do ano. Alguém que, a nível de contribuição para a sociedade, não tem um ato de heroísmo. Ela salvou crianças. Anitta ajudou crianças a aprenderem a rebolar, ajudou a revelar talentos como o de Pablo Vittar, e embalou hits como A Paradinha, essa menina é louca e deixa ele sofrer. Essa figura superou Ellen. Por quê? Com todo respeito ao trabalho que ela faz dentro da sua profissão, mas na minha mentalidade cristã isso não tem cabimento. Isso aponta para uma sociedade falida, para uma sociedade que não sabe o que é princípio, para uma sociedade onde se vive uma total inversão de valores.
E eu gostaria de ministrar sobre a questão de viver os princípios em 3 áreas distintas. Em primeiro lugar, nós precisamos viver os princípios de Deus na família. Queridos, nós vivemos hoje uma geração bastante semelhante de Jesus. Ele se levanta um dia e diz assim: o que eu direi dessa geração? Uma geração que se magoa porque diz: nós cantamos e ninguém dançou, nós tocamos e ninguém recitou salmos, nós fizemos e ninguém elogiou, ninguém nos percebeu. Uma geração mimada, uma geração habituada a ser reconhecida em tudo aquilo que fazia. E nós vivemos hoje no Brasil uma geração bastante semelhante, e que nós poderíamos bem chamar de geração Nutella, geração Danone, geração Coca-Cola, a geração do mimo, uma geração que não está sendo treinada para decepções e para perdas. As pessoas da minha geração tiveram experiências muito trágicas em sua vida. Há pessoas aqui que sofreram agressões dos seus pais, há pessoas aqui que sofreram bullying na escola, há pessoas aqui que sofreram chacota dos próprios professores, há pessoas aqui que quase passaram necessidades e outras que passaram efetivamente necessidade, gente que na hora do almoço não sabia se ia ou se não iria comer, outros que só comia meia refeição ou parte da refeição porque o papai ou a mamãe se sacrificava para dar a sua porção para ele. Há muitos aqui que passaram dificuldades extremas na vida, alguns que não conseguiram estudar por falta de oportunidade, porque tiveram que pegar um cabo de enxada muito cedo, porque tiveram que fazer determinados trabalhos braçais que os impediam de trabalhar, de estudar. Então essa geração, a minha geração, a geração daqueles que têm mais de 40, tomaram uma decisão trágica em suas vidas, e a decisão foi: o meu filho não passará por isso. E é claro que essa decisão, ela está coberta de um valor emocional indizível. É claro que essa argumentação e esse posicionamento é nobre. É nobre quando você, papai, deixa de comprar uma roupa que você gostaria de ter para comprar um tênis para o seu filho. É claro que é legal você, papai, deixar ou atrasar aquela reforma da casa para fazer o sacrifício de pagar os estudos do seu filho. É claro que é interessante quando nós vamos a pé num período ou um trecho do trabalho para casa, para que os nossos filhos não estejam indo a pé para a escola. É claro que é interessante quando nós nos sacrificamos por aqueles que Deus nos deu para cuidar. Mas nós exageramos, e nós não temos admitido que os nossos filhos se decepcionem, que os nossos filhos tenham perdas, porque nós dizemos: ele não vai passar pelo que eu passei. E então nós não deixamos que os nossos filhos lavem uma louça. Nós então damos a ele tudo sem custo. Eles não podem ter perdas e decepções, e os índices de satisfações deles, para que eles tenham satisfação, é exigido um investimento absurdo. Eu, com 13 anos, quando ganhava uma pipa, que hoje deve custar R$2, eu ficava doido, eu ficava contente. Quando ganhava uma bolinha de plástico, que a gente chamava de dente de leite, eu mostrava para todos os meus amigos, porque era uma festa. Hoje se ganha um videogame de última geração e se celebra menos do que por uma pipa há 30 anos. Hoje se ganha uma bola de R$200 e se satisfaz menos do que com uma bola que se comprava às dúzias na venda do seu Zé. O celular cai, ele dá um rachadinho, ou ele cai no desuso porque se tornou obsoleto, e nós nos sacrificamos, fazemos uma prestação de 10 vezes para dar ao nosso filho um celular, para que ele não se sinta inferior ao coleguinha da escola, porque isso pode traumatizá-lo. A família que
eles entram em depressão. Aliás, para os nossos filhos, ou para aqueles que tentaram ser os meus filhos, essa palavra depressão eu nem conhecia quando eu era criança. Isso é uma palavra extremamente nova. É uma palavra que foi desenterrada para se usar na geração que não pode se decepcionar, porque qualquer decepção se pensa em matar. Eu conheço jovens, adolescentes, você deve conhecer também, que quando o namoradinho desmancha, ou quando a namoradinha deixa, eles botam uma corda no pescoço para se matar. Por quê? Por que entram em depressão? Porque não se habituaram a viver com perdas, não estão prontos para enfrentar o não, eles nunca ouviram não, e quando ouvem não lá no trabalho, eles se rebelam. Quando ouvem não na escola, o papai tem que ir lá tirar satisfação com a professora. Uma geração despreparada, porque nós temos errado com essa geração e formado uma família frágil, uma família sem mecanismos de defesa, uma família onde nós temos que providenciar os recursos quase que freneticamente para que seja feliz a qualquer custo. E via de regra, essa felicidade é gerada através de investimentos que não têm fim. E em função disso não temos tempo para nada. Nós pais não temos tempo sequer para sermos pais, e queremos que a escola seja. Não temos tempo de ensinar aos nossos filhos os princípios bíblicos, e queremos que a escola bíblica ensine. Nós não temos tempo para os nossos filhos porque estamos ocupados demais com as nossas demandas. Estamos ocupados demais para ganhar dinheiro, para dar a eles aquilo que eles necessitam. Uma geração que pensa que nós estamos brincando quando dizemos que o filho mais velho tinha que esperar o mais novo chegar na escola para pegar o tênis para poder estudar. Uma geração que fica espantada quando ouve que a nossa mãe só tinha 1 ou 2 vestidos que servia para tudo. Aliás, da minha geração, poucas mães tinham mais de 2 vestidos. A mãe de alguém aqui com a minha idade tinha mais de 2 vestidos? Uma, 2, meio de centenas de pessoas. Enfim, ninguém é obrigado a ser cristão, mas para ser cristão é necessário que se viva os princípios de Deus para a família, que se dê à família não aquilo que ela quer, mas aquilo que se precisa. E nós estamos criando filhos despreparados, crianças que correm tudo na igreja, atrapalhando o culto, chamando a atenção de todo mundo, mexendo com quem está querendo adorar e chamando a atenção de todos. Eu assistia culto sentadinho do lado da minha mãe, e o argumento que ela usava era forte, um beliscão, ou então um argumento assim, psicológico excepcional. Em casa a gente conversa, era suficiente. Mas hoje, se o diácono chama a atenção, o cara sai da igreja. Ô papai, não, eu não venho mais nessa igreja porque brigou com o meu filho, só porque ele estava correndo de um lado para o outro, só porque ele derrubou uma irmã no chão, só porque foi no culto que queria destruir a bateria, só porque, enfim. Filhos mimados. E essa família é a família que dentro de 10, 20 anos estará sendo dizimada emocionalmente, na melhor das hipóteses, porque não foram ensinados, treinados a lidar com as dificuldades da vida. A segunda argumentação que eu gostaria de trazer é que nós precisamos viver os princípios de Deus na relação com as nossas finanças. Em Lucas capítulo 14, verso 28, Jesus exemplifica o controle financeiro
com a construção de uma torre. Jesus, ele disse assim: qual homem que antes de construir uma torre não se senta a fazer cálculos? Jesus não estava falando da construção ou da reforma de uma casa que poderia esperar. Jesus não estava falando acerca de algum luxo que poderia aguardar um pouquinho, não. Ele estava falando acerca da construção de uma torre. Para quem não sabe, construções de torre eram absolutamente necessárias no plantio daquele tempo, porque eles viviam em constantes confrontos, conflitos com vizinhos, com nações vizinhas. E as torres serviam para sentinelas ficarem em cima dela, num ponto mais alto, para vigiar a colheita, a seara, para vigiar o plantio, para ver de longe ou com bastante antecedência, quando os inimigos se aproximavam para saquear o trabalho de meses. Então era uma questão de sobrevivência, mas Jesus falou mesmo assim, a questão da sobrevivência. Ninguém começa a construir uma torre sem antes fazer um cálculo, para ver se com tanto ou com outro tanto terminará, para que não comece a construir, ela fique pela metade. E então o vizinho diga assim: ela começou a construir uma torre e não deu conta. Ele estava falando sobre administração financeira, sobre você colocar a mão onde você alcança. Os nossos antepassados diziam: colocar o chapéu onde consegue pegar. É lamentável que os 3 grupos mais desacreditados do país, segundo uma determinada pesquisa, eu já falei sobre isso em algumas oportunidades, são, em primeiro lugar, políticos, em segundo lugar, policiais, e em terceiro lugar, pastores. Não é se admirar. Agora, por que pastores ocupam uma colocação tão vergonhosamente alta? Porque mesmo dentro do Evangelho, muitos não conseguem viver pelos princípios, até porque muitos deles estão no Evangelho por outras razões que não sejam os princípios. E quando nós estamos fazendo mesmo aquilo que é certo, pelos princípios errados, nós começamos a cometer erros. Em parte, muitos desses pastores não vivem princípios de Deus em sua vida financeira e acabam fazendo vergonha. Eu não vou aprofundar essa questão, mas isso acontece não somente com líderes, mas com cristãos, com todos os cristãos. O brasileiro, queridos, ele quase que sistematicamente está endividado, e eu não entraria nesse mérito da questão se nós estivéssemos falando apenas de ímpios, mas eu preciso falar sobre isso, porque estamos falando de viver princípios. E isso infelizmente acontece dentro das igrejas. O brasileiro está endividado, um cheque especial, um cartão de crédito, SPC, Serasa. Segundo uma busca rápida no Google, eu vi que cerca de 60 milhões de brasileiros estavam sem crédito no final de 2017. O ano de 2018 ainda não terminou, então não temos os últimos números. Isso representa cerca de 39,6% da população. Quase 40% da população se encontra endividada. Isso é algo astronômico. É perturbador que 50% dos brasileiros, provavelmente um percentual grande das pessoas que estão aqui hoje, 50% dos brasileiros usam o 13º salário para pagar dívidas. E no mês seguinte já vão brincar carnaval para gastar e se endividar no próximo. Já começam a gastar o que não tem. E, infelizmente, alguns evangélicos também estão enrolados, trabalhando para pagar dívidas, pelo simples fato de não ter controle financeiro, de não viver esse princípio dado por Jesus para as suas vidas. É verdade que alguns estão endividados, inclusive aqui, por acidentes de percurso, foram surpreendidos pela crise, pelo desemprego e pela inadimplência de outros.
E eu não estou me referindo, obviamente, a esses, eu estou me referindo aos que vivem de acordo com princípios contrários ao do cristianismo. O princípio de tentar mostrar ser o que não é, mostrar ter o que não tem. Nós adoramos isso. O nosso vizinho compra um celular bonito, então nós queremos um celular igual. E se temos recurso para comprar ou não é outra história. O vizinho comprou um carro novo, eu não posso ficar com um carro velho. O Beltrano está agora ostentando isso ou aquilo outro, e eu tenho que entrar no mesmo caminho. Uma competição onde todos perdem. E isso nada mais é do que quebra de princípios, falta de controle. O terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar, e eu vou me prender mais nesse ponto, eu gostaria de chamar a sua atenção e te desafiar a ficar até o final, porque eu creio que alguns serão tentados a se levantar e ir embora. Eu vou te respeitar se você se levantar e for embora, mas eu vou te respeitar mais ainda se depois da palavra, você ficando até o final, vier me procurar e marcar comigo para a gente discutir a situação. Precisamos viver os princípios de Deus em nossas posições ideológicas. Diga para o seu vizinho: você precisa ser ideologicamente crente. Diga para ele. A sua ideologia precisa estar de acordo com os parâmetros bíblicos. E obviamente eu estou ministrando essa parte, pelo menos, na verdade todas, mas essa principalmente para pessoas que se declaram cristãs, para gente que pelo menos pensa ser cristã. Então, para você que é cristão, nós precisamos viver os princípios de Deus em nossas posições ideológicas. E isso é algo muito sério, porque a Bíblia registra história de gente que foi para a fornalha por suas ideologias, pessoas que foram cerradas ao meio por suas ideologias, de pessoas que foram lançadas a feras por causa de suas ideologias. Não era pela fé, pastor, sim, era pela fé que tinham, mas a fé era um conjunto de ideologias que eles traziam, pensamentos que eles tinham acerca dos princípios da vida, formas de se ver a vida, de se comportar em relação à sociedade como um todo. Nós estamos vivendo um momento decisivo na nossa nação, e nós nunca precisamos tanto de convicções firmes como nós precisamos hoje. Estruturas mudam, contextos mudam, mas princípios são imutáveis. Você provavelmente daqui para o ano que vem vai mudar em alguma coisa na sua visão de vida, e eu honestamente espero que mude, porque eu mudo, eu cresço, e quando eu cresço, qualquer nível de crescimento implica em mudança. E só existe um que é imutável, é o Senhor. Ele não pode crescer, porque Ele já é infinito, mas nós mudamos a nossa ideologia, os nossos posicionamentos. E é doloroso o fato de pensarmos e decidirmos conforme as nossas conveniências e não conforme os nossos princípios. Nós precisamos tomar as decisões não pela nossa conveniência, mas pelos princípios de Deus, e isso em todas as áreas da nossa vida: no emprego, na igreja, na faculdade, nas urnas, quando formos votar. Tudo na nossa vida precisa estar voltado nos princípios, porque nós temos uma direção, e a direção não é do pastor, a direção não é do crente que estudou mais, a direção não é a nossa conveniência, a decisão precisa ser por meio dos princípios de Deus. Diga: princípios de Deus.
E é doloroso então vermos isso. É doloroso eu pensar em crente que é favorável ao aborto. É doloroso isso. Mas o bispo fulano foi na televisão e disse que ele é favorável. Esse bispo fulano tem que se converter aos princípios bíblicos. E se você tiver argumento para contestar isso biblicamente, você me procura depois do culto que a gente marca para conversar sobre isso. Mas o bispo fulano, na televisão ou na internet, disse que é muito melhor uma criança ser abortada do que ser colocada no mundo para sofrer. A gente vai chegar lá, de onde vem essa ideologia. Mas não é da Bíblia. Eu não consigo entender como cristãos podem ser favoráveis à liberação das drogas. Eu não consigo. Talvez você consiga me dar uma explicação que me convença, mas eu não consigo, porque eu sei, eu trabalho o tempo inteiro tentando salvar pessoas, recuperar gente que se envolveu nesse nível de prisão. Eu sei que as igrejas, o que os pastores lutam para tirar um drogado das drogas, salvando famílias que estão indo pelo ralo por causa dessa miséria. Mas muitos cristãos não têm convicção ideológica para defender ideias e dizer: eu sou desfavorável porque eu sei o que é isso. Eu sou desfavorável e sei que Deus pode libertar porque eu sei o que é isso. Eu não consigo entender cristãos que apoiam ideologia de gênero. Com todos os respeitos, se há homossexuais aqui hoje, você tem o meu respeito, porque sendo homossexual veio aqui ouvir a palavra de Deus. Você tem o meu respeito, mas não tem o meu apoio. Você tem o meu respeito, mas não tem a minha aprovação. Você tem o meu respeito, mas você não terá as minhas palmas, porque biblicamente Deus fez homem e mulher. E então, embora a gente te respeite nos seus posicionamentos e comportamentos, biblicamente eu não tenho respaldo para defender tal ideologia, porque Jesus falou que não era assim no princípio, se referindo ao casamento. E então o princípio é a referência, e Deus fez um Adão e uma Eva, e só. Eu não consigo entender como um cristão consegue defender então princípios que são sabidamente antibíblicos. E é aí que eu gostaria de pedir a sua atenção e pedir que você faça um esforço para me entender a partir de agora, porque talvez nós tenhamos alguns conflitos, e se tivermos, eu te convido a depois me procurar para que a gente possa marcar para conversar sobre isso. Afinal de contas, eu estou no lugar de pastor, de guia espiritual. Queridos, mês que vem iremos às urnas, e candidatos com ideologia anticristãs não podem te representar, a não ser que você decline da sua posição de cristão. Existem questões na Bíblia que elas, é claro, sofrem determinadas variações contextuais, culturais, mas não ideológicas. Mas não podem sofrer mutações, não podem sofrer alterações. Princípios são eternos. E deixa eu te dizer como se deve comportar. Alguns anos atrás eu já contei essa história, essa situação aqui algumas vezes. Eu vou rapidamente repetir para que você possa compreender. Alguns anos atrás, um candidato à reeleição, a vereador da nossa cidade, me procurou, ele e o filho, pedindo o seu apoio. E naquela semana ele tinha votado favorável a algo que não representava um princípio bíblico. Ele votou contra um princípio bíblico, e um único candidato naquela ocasião votou pelos princípios. Se eu não me engano, foi o Isaac. Eu não tenho certeza, porque isso tem muito tempo, eu não me lembro se foi o Isaac ou o Marcelo Verde, mas foi um dos dois. O outro não estava na política, não tinha sido eleito, mas foi um dos dois. E esse candidato então, que tinha inclusive me dado um título de cidadão friburguense, que obviamente eu não havia pedido, e ele achava que de alguma forma eu estava preso a ele. E ele então me apresentou
a sua candidatura pedindo apoio. Eu perguntei a ele e ao filho: semana passada você votou favorável a isso, não é verdade? Eu vi na televisão. E ele gaguejou. E ele falou: eu sabia que eu seria voto vencido. Eu disse: meu querido, não é essa a questão. A questão não é política, a questão é de princípio. É de marcar o território, é de você mostrar o que você pensa, porque você representa um grupo de pessoas. Você votou contra os princípios cristãos, me perdoa, mas você está desqualificado para me representar. Desse jeito, acabou a conversa. Ele agradeceu e foi embora. Eu não posso votar contra a minha consciência. Eu não posso apoiar quem não apoia ideologicamente as questões que eu prego como doutrina e que eu digo seguir como um cristão. Você entende isso, amado? Até aqui também? Está de boa? Então vamos em frente. Aquela história de não levantar e ir embora está de pé. Votar não é questão de simpatia. Votar não é questão de quem achamos mais ponderados. Votar não é questão de quem tem melhor oratória. Não é, por incrível que pareça, questão de quem tem as melhores ideias para a economia. Votar é questão de princípio. Até porque a história mostra que impérios desmoronaram economicamente depois de desmoronarem moralmente. Roma e Egito que o digam. Todo desmoronamento econômico é precedido de um desmoronamento moral, e a nossa cidade está desmoronando, se é que já não está no chão moralmente falando. Eu percebo que agora eu estou entrando claramente em questões políticas, e eu já quero te dar a segurança de que eu não vou, em hipótese alguma, mencionar nomes de candidato, dizer em quem eu tenho pretensão ou intenção de voto, e muito menos tentar lhe levar a votar em quem quer que seja. Eu estou falando de princípios bíblicos que precisam ser aplicados em todas as áreas da nossa vida, incluindo na política. Portanto, eu não estou falando de política, eu estou falando de princípios que nós temos que seguir em toda e qualquer situação, em todos os desdobramentos da nossa vida. Você entende isso, amém? Eu achei o amém fraquinho. Você entende isso, amém? Nós precisamos votar de acordo com os princípios de Deus. E isso não significa necessariamente que devamos votar em crentes, mas em quem tem princípios. Até porque nós não estamos em busca de uma teocracia, porque isso se tornaria uma ditadura, e nós já vimos, porque a história nos ensina no que isso dá. Para quem não sabe do que eu estou falando, a história da igreja deveria ser uma lição para nós, que política e evangelho não deveriam combinar. Poder eclesiástico e espiritual não deveria andar de mãos dadas com poder político. Nós somos crentes, mas queremos uma sociedade para todos, onde todos possam ser o que quiserem, inclusive ateus, se assim desejarem, inclusive homossexuais, se assim quiserem, contanto que não nos obriguem a entrar por esta mesma linha de conduta e caminho. Nós vivemos num estado que é ou deveria ser laico, que não deveria confessar religiões e que deveria dar liberdade para todos. Isso é democracia. E é essa a nossa visão: interferir, influenciar a vida das pessoas pelos princípios do reino de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, e não pelos princípios políticos ou de jogo de interesse. E eu quero afirmar, eu quero acentuar isso, querido. Isso aqui não é um comício, é uma pregação do evangelho. Esse lugar aqui não é um palanque, é um
E nós estamos falando de princípios de Deus, e é importante que você tenha isso na sua mente o tempo inteiro. Não haverá tempo para eu dizer tudo aquilo que eu gostaria de dizer, mas eu quero fazer algumas considerações sobre votar segundo os princípios de Deus. Sabe por quê? Porque muitos, não são poucos, muitos vêm me perguntar em quem votar. E eu prefiro, ao invés de ter que responder essa pergunta, todas as eleições eu prefiro que você aprenda como votar pelos princípios, porque essa não será a última votação que você participará, esse não será o último pleito que você participará. E aprendendo os princípios, você aprende a fazer as coisas de uma forma correta. Você entende isso, queridos? Considere inicialmente o seguinte: pensa, nós temos orado pela expansão do reino de Deus, mas votamos em partidos que são contra o cristianismo e que querem fechar igrejas. Não estou falando de teoria da conspiração, eu estou falando de ideologias políticas, de sistemas governamentais, e a história mais uma vez nos traz exemplos ditatoriais de governos que fecharam a igreja, perseguiram cristãos, mataram crentes, e que muitas vezes nós queremos levantar esse tipo de governo no Brasil sem qualquer resquício de visão histórica, e por algum tipo de fantasia nós pensamos que no Brasil vai ser diferente, mas não vai ser. Isso é ideologia, e as pessoas vivem por suas ideologias e outras matam por elas, e nós podemos ser as próximas vítimas. Nós declaramos que a família é a base da sociedade, mas nós votamos em partidos que querem desconstruir a família. É essa a palavra que se usa: desconstrução de famílias. E eu, como crente, oro pela família. Nós, como crentes, organizamos encontros de casais. Como crentes, nós investimos no casamento. Como crentes, nós ensinamos acerca dos princípios de Deus para a família. Mas como eleitor, eu voto na desconstrução familiar. Amamos nossos filhos, mas votamos em partidos que defendem pedófilos e que são favoráveis da ideologia de gêneros. Trabalhamos e investimos na libertação de drogados, mas votamos em partidos que querem liberar as drogas. E, por favor, não saia, fique até o final. Eu te peço mais uma vez: oramos pelos missionários em países comunistas, mas votamos em comunistas e em socialistas. E eu vou te explicar quais são as implicações ideológicas e espirituais que isso tem. Por isso eu insisto, ouça-me até o final. Nós queremos ensinar os princípios de Deus aos nossos filhos, mas nós votamos em quem apoia a doutrinação ideológica. Existem políticos que estão se expondo, sendo chamados de fascistas por pessoas que não fazem ideia do que é fascismo, porque são favoráveis à escola sem partido. Isso é uma aberração. Pelo menos no mundo cristão isso deveria ser uma aberração, mas nós fazemos isso e não verificamos as implicações das questões, queridos. A responsabilidade de ensinar os seus filhos são suas, não é do governo. A responsabilidade de doutrinar os seus filhos, de ensinar os princípios, suas e de mais ninguém. Meus filhos não conhecem a historinha da baratinha, e nem a de Branca de Neve e 7 anões. Se conhecem a história da gata borralheira, foi através de outra pessoa, não por mim. Mas eles conhecem a história de Moisés, a história de Davi, de Mefibosete, de Saul, de Samuel, de Adão e Eva. Eles conhecem porque eu e minha esposa tivemos a responsabilidade de ensiná-los, e eram essas as historinhas que eles ouviam para dormir. Você entende? Isso é responsabilidade minha. Então eu falo com a autoridade de quem conseguiu, pela graça
E então, isso não faz sentido na minha cabeça. Pensar como cristão, dizer que se pensa como cristão, e na hora do voto, dar autoridade legal para quem é contrário ao cristianismo, me soa como hipocrisia e contradição. Cristão que vota em comunista e em socialista não pode ter considerado a questão com seriedade. E eu vou te ajudar a considerar com seriedade essas questões. A ideologia comunista é uma das mais assassinas de todos os tempos. E tem cristão que enche a boca dizendo: eu sou contra a pena de morte, mas é socialista. É outra contradição. Algumas pessoas não sabem diferenciar socialismo e comunismo, não conseguem fazer diferenciação, até porque é muito pouca mesmo. Segundo a historiadora Cristina Meneghello, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, abre aspas, no socialismo a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação. Esse processo culminaria no comunismo, no qual todos os trabalhadores seriam os proprietários de seu trabalho e dos bens da produção. De uma forma sintetizada e o mais objetivo e simples possível, resumindo, daria para a gente dizer que o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. O comunismo é o produto final. Todo comunismo tem como introdução o socialismo, e todo socialismo visa o comunismo. Teoricamente, o comunismo ou socialismo é o céu, mas na prática é um sistema hipócrita. Segundo a teoria socialista, todos são iguais. Isso faz com que a gente sonhe com um mundo igualitário que só haverá no céu ou no milênio. Segundo a teoria, todos são iguais. Não haverá mais classes sociais. Ou seja, na prática, quem produz sustenta quem não quer nada, trocando a miúdo. Ouça, o próprio Karl Marx, idealizador de tal ideologia, era um hipócrita, e me perdoe o termo, um vagabundo, e é por isso que queria transformar a sociedade em comunista e socialista. E eu vou te dizer porque historicamente eu digo que ele era um hipócrita e um vagabundo. Ele foi sustentado pela esposa a sua vida praticamente inteira, e levou a esposa à miséria. Embora fosse um homem que ostentava 3 ou 4 faculdades, ele estudava a economia, mas quebrava todo mundo que se apresentava ou se aproximava dele. Porque essa é a visão daqueles que querem implantar esse tipo de ideologia na sociedade. Em toda a vida, Karl Marx, ele teve apenas um trabalho fixo. Ele atacava os capitalistas e defendia as classes operárias, mas ele tinha uma empregada. Olha que hipócrita! Não apenas tinha uma empregada, mas como abusou dela e teve um filho com ela, foi amante dele. Karl Marx teve 7 filhos. Dos 7, 4 morreram ainda bebês, pelo estado miserável que ele vivia. Conta-se a história que um dos seus bebês, ele teve que ser sepultado 2 ou 3 dias depois, guardado num refrigerador, para que pudesse se manter durante alguns dias, porque eles não tinham um caixãozinho para sepultar a criança. 7 filhos, 4 morreram bebês. Desses 3, 2 se suicidaram, porque não aguentaram, não conseguiram conviver com as ideologias do pai.
E o único que sobreviveu, adivinha qual foi? O filho da empregada, que não precisou conviver com ele, não foi criado por ele. Esse é o histórico familiar do sujeito que criou a ideologia. Ele estudava economia, mas quebrou todo mundo que estava ao seu redor. A história diz que ele não foi no enterro do próprio pai, e argumentou dizendo que não tinha tempo a perder. Isso fez a sua mãe cortar as relações com ele. E numa carta que sua mãe escreveu para Karl Marx, em função desse tipo de comportamento de não ir no enterro do pai e abandonar a família para implantar a sua ideologia, num dos trechos da carta da mãe ela escreve, abre aspas, você deveria juntar algum capital em vez de só escrever sobre ele, fecha aspas. Isso é história, não tirei nada disso da minha cabeça. Pregava o socialismo, mas vivia do capitalismo dos outros. Como disse a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, abre aspas, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros, fecha aspas. Eu vou repetir, porque isso aí precisaria ser decorado por todos nós. O capitalismo dura, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. Karl Marx, em um dos seus livros, e esse era um dos jargões de Karl Marx, ele dizia, abra aspas, vou destronar Deus e o capitalismo, fecha aspas. E como cristão, me diga, eu estou falando de religião, de ideologia ou de política? Como cristão, me diga, eu estou fazendo política contrária à palavra de Deus, ou eu estou ministrando para que você não seja anticristão na hora de formar os seus posicionamentos ideológicos? Qual ideologia que tenta destronar Deus pode se coadunar com o cristianismo? Faz sentido para você? Para mim não. Para mim não. O socialismo, quem está dentro quer sair. Exemplo, Cuba, Venezuela, Coreia, China. No capitalismo, quem está fora quer entrar. Exemplo, Estados Unidos da América. A fome em praticamente todos os países socialistas que se assumem como socialista. Um rapaz economista foi confrontado num programa de TV por um socialista que perguntou para ele, eu quero que você me diga, o que o capitalismo tem que o socialismo não tem? E ele respondeu, comida. E acabou a conversa. Entre nós, você acredita que alguém vai querer trabalhar em um sistema em que todos usufruirão de tudo? Você acha mesmo? Na Venezuela hoje, 1 quilo de carne custa em torno de um salário mínimo. Não há mais cachorros na rua. E adivinhe por quê? Crianças estão morrendo de fome. Mas tem candidato brasileiro que defende Nicolás Maduro e faz discurso. Candidato não. Deputado friburguense, eleito por muitos aqui, que elogiam, fazem apologia a esse tipo de lixo. Convenhamos, se um país gera pessoas que tentam entrar ilegalmente no Brasil para não morrer de fome, você acha que o sistema desse país pode ser bom? Pensa, as coisas aqui são tão boas assim. Eu não estou falando de tentar entrar em Nova Friburgo, não. Eu estou falando de entrar num cantão lá no norte do Brasil. Você acha que está tão bom assim? Você acha que está tão bom assim para cubanos estarem todos os dias se expondo a uma travessia perigosa para Miami?
barcos artesanais. Você acha que está bom assim? Delegações inteiras de países comunistas usando Olimpíadas, Pan-Americanos para simplesmente fugir, evadir-se de suas nações. Você acha que é bom assim? Marx dizia que existe uma infraestrutura que sustenta a sociedade. Pensa nisso agora, entenda. Karl Marx dizia que existe uma infraestrutura que sustenta a sociedade. As relações econômicas, dizia ele, determinam, preste atenção, as relações econômicas determinam a moral, as relações políticas, os direitos, o modelo de família e a religião. A sua visão era de gerar conflito entre essas classes sociais, ou seja, entre a burguesia e o proletariado, para derrubar a infraestrutura existente, o modelo capitalista, porque dessa forma ele acreditava que ruiria os direitos, ruiria a família, a religião e a moral, e então se estabeleceria o seu modelo de governo. No século XX, essa pirâmide se viu como invertida, e então se descobriu que, na verdade, se eles começam a atacar a moral, as relações políticas, os direitos, o modelo de família e a religião, o que aconteceria era que esse modelo desmoronaria, ou seja, não começaria de baixo para cima, mas de cima para baixo. E é por isso que nós estamos sendo atacados hoje nesses modelos. E a gente não consegue ver coisas básicas como essa. Se ataca tantas questões da moral no Brasil, se invertendo valores. Por isso, tentativa de se derrubar a moral, a religião, se derrubar a família, para que se estabeleça um modelo ditatorial, opressor. E a igreja, que deveria ser a instituição mais nobre, mais esclarecida, que deveria levar a esperança através de Cristo e a libertação através de Cristo, não consegue ver isso. Você entende por que se motiva tantos movimentos LGBT? Você entende por que se ataca tantas famílias nos dias de hoje? Entende por que a religião é sempre alvo de ataque? Porque o professor do seu filho quer doutrinar ele, porque muitos jovens universitários se tornam ateus, porque muitos defendem a liberação da maconha. Você entende isso? Porque se defende tanto bandido, enquanto a vida de policiais não vale mais nada. Será que a gente entende que tudo está sendo orquestrado? Eu repito, não estou falando de teoria de conspiração, eu estou falando de fatos históricos. Conflitos são gerados hoje entre classes, ricas e pobres, negros e brancos, homos e héteros. Por quê? Porque esse conflito vai desestruturar a sociedade e trazer a necessidade de um governo forte, tirano, socialista, comunista, no final de tudo. O objetivo é de destruir o modelo capitalista e se implantar o socialismo e posteriormente o comunismo. O objetivo é a implantação de uma, ouça, ditadura. Você entende? O objetivo é a implantação de uma ditadura, mas não é uma ditadura militar, mas uma ditadura comunista. Você acha que você que viveu entre os anos de 64 e 85, você acha que esses anos foram anos de chumbo, foram anos tenebrosos? Então vamos fazer uma comparaçãozinha histórica e básica. É importante que eu diga que não sou favorável à intervenção militar. Eu não sou favorável aos militares assumirem o poder. Eu sou a favor da democracia. Mas vamos fazer uma comparação. A Comissão da Verdade, estabelecida por um governo que todo mundo sabe que é socialista, chegou a reconhecer que 434 pessoas morreram durante a ditadura militar no Brasil, entre 64 e 85.
Alguns reivindicam esses números e dizem que esses mortos podem ter chegado a 2.000 pessoas. 2.000 mortos durante a ditadura militar. E eu também acho muito, eu acho um absurdo. Ninguém tem que morrer por pensar diferente. E eu não defendo, como disse, a ditadura militar. Mas o comunismo matou 150.000 pessoas na América Latina. O comunismo matou 1 milhão de pessoas no Vietnã. O comunismo matou 1.500.000 pessoas no leste europeu, 1.700.000 pessoas na África, 2 milhões na Coreia do Norte, 2 milhões no Camboja, 20 milhões na União Socialista Soviética e, pasme, 65 milhões na China, totalizando cerca de 100 milhões de pessoas. Você ainda acha que a ditadura militar matou muito? Você acha que o nazismo matou muito? Nós nos chocamos e crucificamos Hitler, que tem que ser crucificado mesmo, um genocida. Mas o nazismo era light em relação ao comunismo. Você consegue entender a gravidade do que nós estamos passando, queridos? E do esclarecimento que nós temos que ter, vivendo apenas os princípios de Deus, só isso. Viver princípios de Deus. O comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas. Ou você acredita que há democracia e justiça no comunismo? Em todos os casos que se conhece, os líderes comunistas são ditadores que vivem como reis. E o povo passa necessidade. Não há exceção a essa regra. E acredite, não será exceção no Brasil. Ou quando foi que você ouviu dizer de um sul-coreano tentando fugir para a Coreia do Norte? Quando foi que você ouviu dizer de um norte-americano fugindo a nado para Cuba? Quando foi que você ouviu dizer de um brasileiro nos últimos meses desejando migrar para a Venezuela? Se fosse tão bom, alguns políticos socialistas brasileiros teriam residência e tirariam férias na Coreia do Norte ou na China, mas invariavelmente vão para Nova York e Miami. Os caras de pau, cínicos, hipócritas, que quer socialismo para mim e para você, mas ostentam bolsa da Louis Vuitton, andam de carro de luxo, tem jardim particular. Isso precisa ser denunciado pela única instituição que ainda tem ou deveria ter moral para denunciar alguma coisa: a igreja, que vive ou diz viver os princípios de Cristo, que se sacrificou por sua ideologia e pela sua doutrina. Você entende isso, amados? Isso é coisa grave, isso é coisa séria. Dos principais desafios da igreja no final do século XX foi a luta para a evangelização do mundo comunista. Pessoas da minha geração, que viveram na época da União Socialista Soviética e que já eram crentes nessa época, sabem o desafio de portas abertas, que é uma missão cujo o líder se intitula ou se chama apenas como Irmão André. Irmão André foi quase que um mártir, ele foi um desbravador, ele enfraqueceu as cortinas de ferro e a cortina de bambu chamado sistema comunista da União Soviética, da União Russa Socialista Soviética e também da China. Ele contrabandeava Bíblias, colocando sua vida em risco para levar o Evangelho para países que estavam fechados, onde crentes eram assassinados brutalmente, onde crentes eram martirizados, onde era proibida a pregação do Evangelho. E nós queremos plantar esse tipo de coisa no Brasil. Leia o livro, ou os livros de portas abertas. Leia o livro Contrabandista de Deus, do irmão André, e você vai entender o que eu estou falando, o que é o comunismo. Nós precisamos estar esclarecidos a nível ideológico.
a gente mantém a liberdade religiosa que nós temos hoje. E eu repito, não estou falando de política, estou falando sobre um sistema ideológico paganizado, sobre um sistema ideológico anticristão, declaradamente anticristão, antiteísta, cujo fundador ou idealizador, como eu disse, declarou: eu vou destronar Deus, eu vou destronar o capitalismo. O comunismo mata cristão. Aliás, eu mencionei o nazismo. Para quem não sabe, o nazismo significa nacional socialista alemão. O nazismo era socialista, era partido de esquerda, era partido dos trabalhadores de esquerda. Se te ensinar o contrário, dá uma estudadinha mais, que você vai ver que o nazismo era um partido de esquerda. Adolf Hitler, em 1º de maio de 1927, disse, abre aspas, nós somos socialistas, não somos inimigos do atual sistema econômico capitalista para exploração, ou nós somos inimigos do atual sistema econômico capitalista para exploração dos economicamente fracos, e nós estamos determinados a destruir esse sistema sob todas as condições, fecha aspas. Aliás, quando nós falamos de frases de Hitler ou de Marx, vamos dar uma olhadinha em algumas frases dos maiores comunistas ou socialistas que a história registra, e veja se isso está de alguma forma andando paralelamente ao cristianismo e as questões ideológicas que você como cristão sustenta. Vladimir Lenin disse, abre aspas, precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças precisam ser ensinadas a odiar seus pais se eles não forem comunistas. Fecha aspas. Daria para associar esse discurso ao Sermão da Montanha? A parábola do semeador e a do filho pródigo. Vladimir Lenin também disse, abre aspas, não sinta ofendido não, viu? Foi ele que disse, não fui eu não. Abre aspas, usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio entre as classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade, comerão as migalhas que cairão de nossas mesas, o Estado será Deus, fecha aspas. E aí você vai mesmo votar em socialista? Rasga sua Bíblia, amado. Ou então depois me procura para a gente discutir com calma e você tentar me convencer a rasgar a Bíblia. Lenin ainda disse, abre aspas, acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Essa eu tenho visto muito no Brasil. Socialistas, comunistas acusando os outros daquilo que eles são. Fascista! É golpe! Eu tenho visto isso o tempo todo. Joseph Stalin disse, abre aspas, as pessoas que votam não decidem nada. As pessoas que contam os votos é que decidem tudo. Eu não sei porquê. Eu lembrei das urnas eletrônicas quando eu vi isso. Você entendeu? Ele disse: as pessoas que votam não decidem nada. As pessoas que contam os votos é que decidem tudo. Ernesto Che Guevara disse, abre aspas, tenho que confessar-te, Pai, nesse momento descobri que realmente eu gosto de matar. Che Guevara, aquele homem que muitos cristãos ostentam em camisas como seus heróis e que nem sabem quem foi o sujeito. E enquanto isso, esses mesmos cristãos têm sido chamados por Lenin de idiota útil. Perdoe-me.
perdoe. Mas se você usa a camisa de Che Guevara, Lenin, um dos motivadores comunistas, Lenin, um dos principais articuladores para a revolução russa comunista, ele te chamou de idiota útil. Foi ele, não fui eu. Mao Tse Tung disse, abre aspas, comunismo não é amor. Comunismo é um martelo com o qual se golpeia o inimigo. Mao Tse Tung, que matou cerca de 65 milhões de compatriotas. Falta comida, tem que começar a eliminar a boca. Essa é a ideia. Como disse o ex-presidente da República Norte-Americana, Ronald Reagan, abre aspas, um comunista é quem lê Marx e Lenin, e um anticomunista é aquele que entende Marx e Lenin. É só uma questão de entender quem entende, não é de ler. Abre aspas, eu admiro Mao Tse Tung, que lutou por aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. Adolf Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro em um homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e fazer. Você não sabe quem disse isso. Por favor, não me entenda como fazendo política. Me entenda como alguém que está te passando informações. Uma entrevista para a Veja, antes de se tornar quem é hoje. Abre aspas. Eu admiro Mao Tse Tung, que lutou por aquilo que achava certo. Ou seja, ele matou 65 milhões de pessoas. Eu admiro Mao Tse Tung, que lutou por aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. Adolf Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que admiro em um homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e fazer. Fecha aspas. Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é chocante para você? Eu não sei porquê, mas para mim não. Amados, eu quero fechar esse momento de reflexão. Meu tempo acabou. Eu quero fechar esse momento de reflexão dizendo para você: os princípios de Deus devem ser vividos em todas as áreas de nossas vidas. Os princípios de Deus devem ser vividos em todas as áreas de nossas vidas. A sua família pode estar em perigo porque você não está aplicando os princípios de Deus na vida dela. As suas finanças devem estar em colapso porque você não está vivendo os princípios de Deus na vida financeira. Qualquer área de sua vida está comprometida quando você não está aplicando e vivendo os princípios de Deus nela. E a nossa nação está uma bagunça, porque está escrito que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo está no poder, há alegria. O nosso país está vivendo o que está vivendo por falta de se adotar os princípios de Deus na sua ideologia e nos seus comportamentos. A igreja de Cristo, ela tem hoje um testemunho ruim em muitas cidades, em muitos lugares, porque a própria igreja não tem vivido os princípios de Deus para a sua vida. Você entende isso? E eu gostaria de orar nessa noite pela nossa nação, pela liberdade religiosa e em todas as áreas de nossas vidas. Eu não sou favorável a um cristão assumir o poder só porque é cristão. Eu sou favorável a um cristão subir no poder porque tem princípios cristãos.
Entende isso? Eu sou favorável que nós, como cristãos, venhamos a eleger gente que sustenta o seu discurso, custo que custa. Você entende isso? Gente que sustenta os princípios cristãos, os princípios de Deus para a sua. E o que nós precisamos hoje na nação é isso. O Brasil tem tudo. Tudo. E sabe o que significa tudo? É tudo. Para ser a maior nação do mundo. A maior nação do mundo. E basta para isso que se levantem homens íntegros e que lutem sob pena de ser esculachado, taxado do que quer que seja, mas lutem pelos princípios, sustentem os seus princípios e acreditem nesses princípios. O dia que nós, como povo brasileiro, descobrimos o nosso poder como povo de Deus, que vive os princípios de Deus, e começarmos a viver esses princípios, a minha sala vai desvaziar. Os encontros de casais talvez tenham que acabar, Lizinha Maria. Ou então, vamos fazer só para os ímpios que estiverem chegando. Não precisará mais de curso de finanças. O curso Criando Filhos à Maneira de Deus, Mário, Magali, talvez a gente não precise mais. Aí a gente vai fazer o quê? A gente não vai fazer mais encontro de casais, não vai fazer mais curso, não vai... Ele vai só pregar o Evangelho, escutar a palavra para pregar o Evangelho, evangelizar, células evangelísticas, enfim, gerar o cristianismo verdadeiro nessa cidade. Porque todos estarão vivendo pelos princípios. As coisas não estão dando certo na sua vida, provavelmente porque você está vivendo fora dos princípios de Deus. Porque os princípios de Deus representam saúde para a nossa vida, paz para a nossa vida, libertação para as nossas vidas. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade gera libertação. Deveríamos ser um povo liberto de todas as amarras, mas às vezes não somos. Você entende isso? Deus quer gerar vida na sua vida, mano, em todas as áreas. Vamos ficar em pé, irmão.